Enche. Que o Senhor possa se fazer presente, ó Pai, transmitindo sempre a Tua vontade. Aleluia. Enche-nos, Deus, com Teu Espírito Santo. Usa, Deus, a palavra que vai ser ministrada nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Vamos exaltar o seu nome, na beleza da sua santidade, na beleza da sua majestade. Então eu direi: oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor, glória a Deus. Quando a noite fria cair sobre mim e no deserto eu me encontrar, vive cercado por egípcios e por faraó, tendo-me perdido de prosseguir. Quando a noite fria, quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, vive cercado por edictos e por faraó, tendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o seu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará e te confiará, e me levará e te confiar. Então eu direi, vamos lá, vamos lá. Então eu direi: e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi: oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu, na presença do Rei, corro pros braços de Deus. Por isso eu corro. Quando a noite fria cair sobre mim, não, e no deserto eu me encontrar, e me cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria, quando a noite fria cair sobre mim, não, e no deserto sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim,
sobre mim e me levará e te confiar, eu sei, me levará e te confiar. Então eu direi, abra-se no ar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abra-se no mar, passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo aí, por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei, um grito de júbilo. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Tentam destruir-me, roubando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir se decidir estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte diante dos... O meu Deus, eu sei que chegará minha vez. E o quê? Diante dos... Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumpri-la. O meu Deus, eu sei que chegará minha vez. O quê? Diante dos meus olhos. E o meu Deus, sei que chegará minha sorte diante dos meus olhos. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o meu cálice faz transbordar. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça e o quê? E o meu cálice faz transbordar. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a
a marca da promessa que Ele me fez. E quem me impedir, se decidido estou, pois quem me promete é fiel pra cumprir. O meu Deus, eu sei que chegará a minha vez. Diante dos... O meu Deus, sei que chegará a minha vez. Diante dos meus olhos, yeah, me amar. Celebre Ele com júbilo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Águas profundas. Vem sobre nós como a chuva, faz as águas subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medidas. Vem tuas águas agitar. Oh, oh. Vem sobre nós como a chuva, faça as águas subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medidas. Vem tuas águas agitar, pois eu quero nadar, quero nadar nos seus rios. Quero beber e das águas, pois eu quero nadar, quero nadar nos seus rios. Pois eu quero beber e das águas. Oh, oh. Vem sobre nós como chuva, faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medidas. Vem tuas águas agitar. Guerra, guerra, oh! E vem sobre nós como a chuva, yeah. Faça as águas subirem nesse lugar. Oh, oh. Libera o teu rio sem medidas, Deus. Vem tuas águas agitar. Oh, pois eu quero nadar nos seus rios. Quero beber de tuas águas. Pois eu quero nadar nos teus rios. Pois eu quero beber das águas. Existem águas que dão luz, existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, mas tem águas mais fundas, eu sei. Oh,
nessa noite, ó Deus de Israel. Queremos mais da tua presença, da tua unção. Aleluia. E a dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. Desespero toma conta do coração. E a dor, se clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída, concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo. Seu nome é G. Se foi Ele quem apareceu depois de 4 dias naquela tumba fria, já uma esperança. Se foi Ele, que Ele é a vida. Quando Ele disse o quê? Ele vai além da medicina. Quando Ele estende suas mãos, mas Ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Seu nome é G. Se foi Ele quem apareceu depois de 4 dias, aquela tumba fria, mas uma esperança, uma solução. Se foi Ele, que Ele é a vida. Quando Ele disse o quê? Ele vai além da medicina. Quando não se tem saída,
quando já se perde a vida. Tá bonito. Mais uma vez, ele vai além. Ele vai além da medicina. Quando ele estende suas mãos, quando não se tem saída, não, ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Yeah. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem respostas ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele de suas mãos, então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa o quê? Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando, tirando os espinhos, ordena os anjos. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha para o que nele confia. Caminha de noite ou de dia. Olha lá. Com muito amor, como a gente precisa entender. Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Se eu não for invadir o céu, Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele na sua mão, sua bênção.
muito louvor, yeah. Com muito louvor. Aplauda bem forte o Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom estar aqui mais uma noite. Nós temos agora a oportunidade de juntos crescermos em graça, conhecimento e também ofertar na casa de Deus. Não é todo mundo que tem essa oportunidade de ofertar na casa de Deus, mas nós temos, amém? E se nós temos, entendemos que a oferta libera o princípio da prosperidade para a nossa vida, então a gente faz isso com muita alegria, amém? Faça então isso nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor, Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor, ó Jesus, inundar o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, abaixo desse lugar. Oh, com teu rio, Senhor, oh Jesus, inundar o meu coração. Aleluia. Aleluia. Que bom, estamos aqui mais uma noite. Agradecemos sim também o pessoal aí que está nos ouvindo nas nossas redes sociais. A gente pede que você sempre compartilhe as suas mensagens, tá? Curtam e comentem, tá bom? Bom, eu queria que toda quinta-feira a gente fizesse um fórum de discussão, tá? Se fizessem perguntas, tá bom? Eu vou usar muito esse livro aqui, vou mostrar aqui para vocês. Vou usar bastante esse livro aqui nos nossos fóruns de discussões, que é a Teologia do Novo Testamento, tá? A gente vai usar bastante esse livro aqui, certo? É bom comprar livro quando o autor já morreu, né? Não tem mais como ele mudar, né? Tem como fazer mais edição, né? Essa aqui foi a última edição. Tive sorte de comprar ainda. Então, nós estamos falando sobre escatologia. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Eu tenho uma pergunta bem fácil para vocês. Mateus 3, abre aí. Uma pergunta aqui bem facinho para vocês, para a gente começar o nosso fórum de discussão. Tá? Se você me perguntar, pastor, existe alguma escatologia pura? Não, não existe. Não existe escatologia pura, tá certo? Porque existem muitas correntes escatológicas, tá? E a gente tenta trazer o equilíbrio, que não é fácil, tá? Não é fácil, porque a gente não pode desassociar daquilo que a igreja Beleza, então o microfone ali está aberto, então, para quem quiser perguntar, fica à vontade, porque isso aqui é um fórum de discussão mesmo, tá? Amém? O objetivo da gente aqui é discutir. Como eu estava falando sobre escatologia, né? Não existe escatologia pura. É difícil você ter uma escatologia pura, né? Tá certo? Agora, uma coisa que a igreja diz... Oi? Apagar a luz? É isso que ela está falando. Tirei o pensamento. O que eu estava dizendo? Não, eu estava falando outra coisa. A igreja do século II em diante, ela começou a não olhar para a história, tá?
ela ficou muito, a igreja do século II em diante, até hoje. Ela deixou de olhar para a história do povo de Deus, que são judeus, tirou praticamente, né, a história, e ela teve assim, uma visão mais teológica do que histórica. Por isso que existem muitas correntes doutrinárias com respeito à escatologia. Tá certo? Eu vou só ler um pequeno comentário aqui. O estudo da escatologia é a questão mais difícil nos sinóticos. O que são sinóticos? São sinóticos. Vamos, presta atenção. Trabalhando. São coisas simples que você tem que saber. O que são sinóticos? São os 3 primeiros livros do Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas, tá? Então, encontra-se permeado por uma vasta quantidade de perguntas difíceis e complexas, de modo que somente podemos fazer pouco mais do que uma simples menção das mesmas e afirmar conclusões sem muita argumentação, dentro do escopo a que se propõe, né, o estudo da escatologia desse livro aqui, desse livro que eu mostrei aqui para vocês. Tá? Bom, começando com Mateus 3, né, a gente vai ler aqui. Vamos ver aqui a perspectiva escatológica aqui em Mateus 3, na declaração do profeta, João Batista. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Muito bem. No versículo 11... João Batista diz claramente que Jesus Cristo vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu queria que vocês já começassem a participar. O que é que vocês entendem com isso aí? Batizar com o Espírito Santo e com fogo. Se falar 10 de cada vez é melhor, tá? O que é que você entende isso aí? Se vocês não participarem, eu não posso progredir. Pode falar. Temos que comprar outro telefone, outro microfone sem fio. Mesmo que seja mais pebinho do que esse, né? Tá bom. Então, a Nádia falou o que mesmo? Espírito Santo e com fogo.
pode falar o que você quiser. Fale o que você quiser. Aqui é questão aberta, não tem nada de questão fechada. Amém? O que mais? Também quero. Também quero. Isto é um texto bem escatológico, tá certo? Bem escatológico, porque está falando de futuro. Ele vos batizará. Futuro, tá? Com o Espírito Santo e com fogo. Não. Pode falar, gente. A questão é aberta. Eu quero que vocês, eu quero transformar esse culto num fórum de discussão mesmo, para saber. Porque às vezes você tem dúvida e fica calado, você entra calado e sai calado. Parece Jesus quando foi morto, né? Ele foi morto, né? Tal, como ovelha, né? Que não abriu sua boca e tal. Não, aqui não tem Jesus não. Jesus já pagou o preço, amém? Então, e aí? Glória a Deus. E aí, quem quer falar mais? Além da Nádia. Quem quer falar mais? Não faça uma pergunta, só declare. Eu acho que batismo com fogo é porque é queimando os pecados. Beleza, gostei. O que mais? E aí, minha gente, vamos? Tudo bem, não façam pergunta, façam declaração. Você está perguntando. Isso. Pode ficar à vontade, gente. Aqui não tem a história de que eu estou certo ou eu estou errado. Não tenham medo de dar a sua opinião, não tenham medo de falar. Tá bom? Eu sei que vocês tinham medo de falar na escola, né? Que o professor dizia que vocês eram cabeção, burro. Certo. Ok, só vou responder no final, porque essa pergunta não tem absolutamente nada a ver com o que eu estou perguntando. Então no final eu respondo. Beleza, gente? Estão entendendo? Estão entendendo? Diga alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu não estou respondendo a pergunta dela porque não tem nada a ver com o contexto aqui. Só vou responder no final, beleza? Ok, valeu. Todas as perguntas fora do contexto eu respondo no final. Mas eu queria ouvir mais opiniões. Porque às vezes a gente está errado e não sabe que está errado. Hã? E aí, quem vai ser o próximo? Maravilha. Quem mais? O Espírito Santo? Pode falar. Tá me perguntando, né? Beleza, gostei. E aí, Regineide? Fala, mulher, tu fala tanto. Vocês sabiam que esse texto já tem a resposta? Oi. A pergunta é o que responder o versículo 11, o que significa batizar com o Espírito Santo e com fogo.
essa resposta está no contexto, é só você ler o texto. Com calma que você tem a resposta. Tá? Às vezes o que acontece é o seguinte, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a gente pensa que é o Pentecostes. Né? Ai, Senhor, batiza com o Espírito Santo, batiza com o teu fogo, né? Já viu alguém orando assim ou não? Mas isso são duas coisas distintas e diferentes, como o pastor Belardo falou. O único que falou corretamente foi o pastor Belardo. São duas coisas distintas e bem diferentes. Tá? Uma coisa está falando de salvação, batismo com o Espírito Santo, outra coisa está falando de condenação, com fogo. Ele está trazendo, na mensagem de João Batista, um duplo sentido, para os justos e para os ímpios. Talvez você não tenha percebido, né? Porque no mundo pentecostal fala muito disso. Senhor, manda teu fogo aqui. Né? Já viram isso ou não? Queima com teu fogo. Tem que ter cuidado com isso, porque às vezes o fogo de Deus vai levar a gente para o inferno. Amém? Porque o contexto fala sobre isso. Tá? Vamos ver aqui. Isso. Todo o texto, no 8, produzir, ele vem repreendendo as pessoas, né? Aí vamos entender a história do profeta, quem era João Batista, de onde foi que esse homem saiu, o que é que ele pregava. O que é isso? História. Tá? Eu falei no início que a igreja do século II em diante esqueceu o quê? Esqueceu o quê? A história. A igreja do século II, ela esqueceu que existe uma história, um povo. Amém, queridos? Daí, né? Eu vou ter até um texto, não sei se foi hoje, do pastor Germano, no grupo de obreiros. Foi hoje ou foi ontem que eu coloquei? Sobre alegoria. Alegoria no meio pentecostal, né? Aí eu até acrescentei, né? Eu até acrescentei no texto, simplesinho, né? Eu disse assim, né? Falando que a igreja do século II começou essas alegorias, né? Que tudo isso saiu de onde? Da cultura helenística, da cultura grega, da filosofia grega que impregnou a igreja. Tá? Juntamente com quem? Com o Império Romano. O Império Romano tinha os deuses pagãos, o próprio César e tal, etc. Então, se a gente fizer deste culto de quinta-feira um fórum de discussão, a gente vai aprender mais. Entendeu? Nós vamos aprender mais, porque à medida que vocês vão fazendo perguntas, eu vou ter que me esforçar para estudar mais, para ler mais, tá? Então, a Bíblia fala aqui no início que o profeta João Batista, né, ele fala das vestes dele. Isso tem um significado, as vestes dele, as vestes de profeta mesmo, que os profetas do Velho Testamento usavam, esse tipo de veste. E fala também que ele começou pregando aonde? No deserto. Muito provavelmente ele estava aliado àquele pessoal lá de Qumran. Ouviram falar em Qumran? Né? Dos manuscritos do Mar Morto, que era o pessoal que eram judeus, né? Mas o Deus, ele ficou 400 anos sem falar com o povo dele. No intervalo entre Malaquias a Mateus, que teve a revolta dos Macabeus, teve a invasão da Síria, do Epifânio IV, né? Que muitos, depois que a gente estiver estudando lá para Mateus 24, vai voltar para esse Epifânio IV, que muitos teólogos falam que ali se cumpriu as 70 semanas de Daniel, tá? A gente vai lá estudar sobre isso bem detalhadamente, quando estiver lá, Mateus 24. Tá? A gente vai trazer aqui todas as correntes teológicas e você vai decidir por qual você deve seguir. Amém? Então, alguns estudiosos interpretam a comunidade de Qumran como um movimento escatológico profético, porque eles se separaram dos judeus porque havia como esse intervalo muito grande sem Deus falar, né? De Malaquias, 400 anos, Malaquias a Mateus, muitos judeus se corromperam, né, no paganismo, etc. Porque o mal que Epifânio fez foi terrível, né, lá em Israel, trazendo o paganismo, trazendo o mundanismo para dentro da comunidade de Israel, e muitos judeus ficaram adeptos
ao mudanismo, ao secularismo, essas coisas. Então eles resolveram se afastar, né, da comunidade e viverem isoladamente, no deserto. Aí daí a relação com o profeta João Batista, né, dos essênios, né, como a gente chama esses povos aí. Então vamos ver aqui outras coisas importantes. É chegado o reino dos céus, né? Ele diz aqui, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Veio no deserto a palavra de Deus a João. Isso é Lucas 3:2, tá? Não é Mateus, é Lucas 3:2. Veio no deserto a palavra de Deus a João. Lucas 3:2. Em resposta a qual João apareceu no Vale do Jordão, anunciando de modo profético que era chegado o reino dos céus. Bom, ele fala aqui de um arrependimento, né? Então, o texto aqui é arrependei-vos, né? Agora, fato interessante é que, se você vê também as narrativas de João, né? E quando eles dizem assim, faz esse povo se calar, né? Quando Jesus entra em Jerusalém, uma semana antes da morte dele, aí o povo começa a clamar, hosana nas alturas, né? Aí o povo diz assim, faz esse povo se calar. Jesus, se esse povo se calar, Deus tem poder para fazer com que as pedras, né? E Jesus fala claramente que diz que nem todo aquele que é filho de Abraão realmente é israelita, é judeu. É porque surgiram muitas controvérsias acerca desse versículo 2 aqui. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, né? Porque eles se estribavam, né, os próprios judeus, de que eles eram um povo escolhido e não precisavam de arrependimento. Estão entendendo? Né? Eles se achavam altamente seletivos, exclusivos, e não precisavam porque era aí a descendência de Abraão, mas não é assim não. Eles precisavam sim de arrependimento. Porque as obras deles não eram obras más, não eram obras dignas, como o próprio texto aqui continua falando aqui, tá? Então, a evidência de arrependimento seria o submeter-se ao batismo, tá bom? Alguns estudiosos também associaram a questão da lavagem pelos próprios sacerdotes, quando iam entrar no templo para ministrar, eles precisavam se purificar na água, mas não tem nada a ver com isso não. Tá? O fato aqui realmente que o profeta está exortando e chamando o povo é que o povo realmente se arrependesse. Tá? E o que é arrependimento? É isso que nós temos que entender, o que é arrependimento, no seu sentido original da palavra. Então, o que vocês acham que é arrependimento? Confissão de pecados, o que mais, gente? Deixar de fazer o que é errado, o que mais? Mudar de direção, né? Arrependimento é metanoia, né? Certo? Que é você dar uma volta. Dá uma volta, conversão, né? Você dá a volta, sai do mundo, né? Da carne, do mundo do diabo, volta para o mundo de quem? De Deus. Então, está 3:11, bota 3:11, por gentileza. 3:11, Mateus 3:11. Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digna de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Associa esse texto com Lucas 3,16, para a gente ter uma ideia do que é que Lucas diz. Lucas 3,16. Aleluia. Fala. De quem? Fogo, sim. Não, ali é outra coisa. É Atos 1:8, né, que você está falando, né? Ali já é outra coisa. Aqui, pelo contexto, você entende facilmente que a mensagem de João, eu vou já dizer,
Só ver Lucas 3,16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com a água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alpacas, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem. A proclamação que João fez da eminente atividade divina do reino envolveu dois aspectos. Um duplo batismo deveria acontecer com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11, Lucas 3,16. E Marcos 1,8. Marcos ele fala apenas do batismo com o Espírito. Marcos 1,8. Eu, em verdade, tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Bom, vamos tentar entender isso aqui, segundo o autor aqui que ele está falando aqui. Esta proclamação de João ficou sujeita a diversas interpretações, como eu falei para vocês. O ponto de vista da maioria é de que João anunciou somente um batismo de fogo. Ele proclamou um juízo iminente de fogo purificador. A ideia do batismo com o Espírito é encarada como um acréscimo cristão à luz da experiência que você acabou de falar de Pentecostes. Um ponto de vista alternativo é que, quanto ao batismo do Espírito, que é o Espírito em grego é pneuma, né, gente? Não se trata do Espírito Santo, mas sim do sopro flamejante do Messias, que destruirá seus inimigos. Aí algumas passagens do Velho Testamento para testar isso aqui. Isaías 11:4, né? Isaías capítulo 11, versículo 4. Diz assim, Isaías 11:4, o que é que diz? Mais julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. Falando de quê? Juízo. Está falando de quê? Julgamento. Tá certo? Então, um terceiro ponto de vista de que João anunciou o único batismo que inclui dois elementos: a punição dos ímpios e a purificação dos justos. Então, quando ele diz assim: quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista está falando para quem? Para aqueles que vinham se batizar a ele. Então, o julgamento é iminente e as árvores infrutíferas serão cortadas e lançadas no fogo, que é o verso 7 até o verso 10 de Mateus 3, tá? Verso 7, e vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que viam o seu batismo, diziam: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Aí a pergunta é: sabe que ira futura é essa, vocês? Não é a grande tribulação, tá? Essa ira futura não é a grande tribulação. Essa ira futura é o julgamento de Deus. Amém? Tem um camarada aí que é cearense, ele tem um bocado de vídeo no YouTube. Ele é aqui do bairro, né? Acho que o Daniel conhece ele, lá da Evangélica da Fé. Vou dizer que o nome do camarada não. Começa com N. Captou? Ele tem uma mensagem no YouTube falando dessa ilha futura e coloca como grande tribulação. Tá, é totalmente errado ele, não é. Por que não é a grande tribulação? Você entende isso pelo contexto, gente. Você não pode pegar um texto isolado. Você tem que ver todo o contexto da história. Jesus Cristo, João Batista está falando aqui de quê? De julgamento. Amém? Não está falando de grande tribulação, não. Então, diz aqui, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Os judeus sabiam que era a ira futura? Sim. Sabiam? Sim. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, aquilo que João não enxergava na vida deles. Então, a religião, ela não produz frutos dignos de arrependimento. O frequentar a igreja não produz. É bom frequentar a igreja? É excelente. É bom ter uma religião? É bom, bacana. Mas isso em si não produz frutos dignos de arrependimento. Você conhece pessoas que estão com 10 anos na igreja e nunca mudou? Você conhece pessoas que oram pra caramba, oram 3 horas seguidas, mas a vida não tem fruto digno de arrependimento?
São pessoas meramente o quê? Religiosas, que precisam o quê? Arrepender-se. Amém? Preciso? Oi. Isso. Então, produzir, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumar de vós mesmos. O que eles estavam presumindo? A gente usa muito essa palavra no direito, né? Presunção, né? Temos por pai a Abraão, presta atenção. Eu até falei isso para o Isaac hoje, ó, filho de pastor. Não é pastorzinho, não, cara. Tá bom? Falei isso aqui, ó. Mesmo exemplo que eu dei para o Isaac hoje à tarde, quando ele fez algumas perguntas escatológicas. Temos por pai a Abraão. O Isaac me pergunta muita coisa, sabiam disso? Ele pergunta daquele camarada altamente insistente, sabe? Porque quem tem a resposta na ponta da língua e saiba tudo. Temos por pai a Abraão. O que é isso? Eles achavam que só pelo fato de ser filho de Abraão, eles estavam o quê? Salvos. Parece uma doutrina que a gente conhece muito aí, né? Parece muito uma doutrina aí que a gente conhece muito. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é assim. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Né? Então está vendo aqui pelo contexto. Né? 10. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada onde? No fogo. Então, irmãos, o julgamento aqui está falando sobre isso. Então, a pregação de João a respeito do reino antecipou o cumprimento da expectativa encontrada no Antigo Testamento, em uma dupla direção. Tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, muito importante. O Novo Testamento, irmãos, está todo no Velho Testamento. Eu até mandei um texto para o grupo de obreiros, não sei se você lembra. Será que o Novo Testamento é realmente Novo Testamento? Lembra desse texto que eu mandei para o grupo de obreiros? O Novo Testamento está todo aonde? No Velho Testamento. Amém? Não tem nada criado nem inventado, não. A gente vai ver em Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, Jesus Cristo. Eu falei terça-feira de cercas, lembram? Jesus Cristo trazendo cercas. Para que serve a cerca? Para segurança. Você tem um sítio, você bota uma cerca, né? Antigamente. Hoje você tem um dinheirinho e bota um muro, né? A cerca é mais barata. Mas nesse sentido metafórico de segurança. Amém? Glória a Deus. Alguma pergunta mais? Estão aqui. Então, esse julgamento aqui dessa ira futura, gente, né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura no versículo 7, está lá em Malaquias 4.1. Vamos ler, para você ter uma ideia. Malaquias 4.1. Malaquias capítulo 4, versículo 1. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. É esse dia aí que está falando aí, dia do julgamento do Senhor. Tá? Amém? Tem outra passagem aqui, Naum, deixa eu ver, Naum 6. Naum 1,6, botou? Não. Naum 1,6 e também tem outra passagem, Isaías 30, 33. Vamos ver Naum. Então, só o Naum capítulo 1, verso 6. Naum 1, 6. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo e as rochas foram por ele derrubadas. E outra passagem, Isaías 30, 30. Vou até bater palma para você. Nós perdemos. E a gente leva a vida na brincadeira, achando que vai ter recuperação. A Izinha falou uma coisa, quando foi terça, né? Não tem recuperação não, minha gente. Não tem recuperação. Tá?
Eu tava conversando com o doutor Nicolas. Doutor Nicolas, ele mora em Israel. Eu estava conversando via e-mail, né? Eu não tenho amizade com ele, não. Ele nem me conhece, nem eu o conheço. Mas a gente conversa muito por e-mail. E ele é americano, mora em Israel. O cara é doutor em interpretação hebraica. Pode? Acaba sabe, né? Eu perguntei, doutor Nicolas, eu queria que o senhor me explicasse. 1 Coríntios. Vocês estão preparados para ouvir? Não tenho medo de falar as coisas, vocês não estejam tão preparados para ouvir. Eu queria que você me explicasse. 2 Coríntios 5:10. Perguntei a ele. Eu até dei para o Isaac ler, dei isso aí para tu ler hoje ou não? 2 Coríntios? Foi 2 Coríntios 5:10 que eu dei para você ler? Eu perguntei a ele. Eu queria que você me explicasse esse texto. Fazer aqui uma pausa e fazer só uma observaçãozinha. 2 Coríntios 5:10. Eu queria que o senhor me explicasse esse texto aí, à luz do hebraico. Vou pegar aqui a resposta dele. Eu deixei gravado aqui no meu celular a resposta. A gente perde muito quando a gente não vem para um culto de ensino, sabia? Porque assim, eu não sei tudo. Ninguém sabe tudo, gente. A gente está aprendendo. Estou aprendendo com vocês, tá? Agora que eu leio bastante, eu leio. Isso aí. Esse livro aqui tem 1.500 páginas. Esse livro que eu trouxe aqui para vocês. Tá? Tem que ter coragem de ler, não é, gente? Nem tudo que está aqui é correto, mas a gente vai filtrando, vai fazendo. A gente vai lendo e vendo com outros livros, com outros autores. Tá? Amém? Deixa eu ver se eu consigo aqui ver onde foi que está a minha resposta. Bom, eu perguntei a ele, explica esse versículo aqui para mim, né? Todos comparecerão no tribunal de Cristo. Aí, uma corrente teológica diz que a igreja, é só para a igreja esse versículo. Aí ele disse, não, esse versículo é para todo mundo. É para ímpio e para justo. Justo e injusto. Na resposta dele. Ele disse que todos vão comparecer ante o tribunal de Cristo. Aí eu perguntei assim para ele, Mauro, se a igreja não tem mais condenação, eu fiz outra pergunta a ele. Se a igreja não está, não vou abrir não, porque eu sei a resposta, né? E vocês acreditam que eu estou falando o que ele falou, né? Aí eu disse assim para ele, mas doutor, se a igreja ela já foi absolvida, né? Lá na cruz, quando a gente entrega a vida a Cristo, aí eu citei até Romanos 8:1, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Como é que a igreja vai estar diante do tribunal de Cristo, juntamente com os ímpios? Aí ele respondeu, ele disse assim, a igreja, ela não vai para esse julgamento, para esse tribunal aqui, para ser julgada para condenação. Ela vai para esse tribunal para receber recompensa. Agora o ímpio também vai para esse mesmo tribunal, mas não para receber recompensa, para ser o quê? Julgado. O que diz lá em Mateus 25, o que estiver à direita, vinde bendito de meu Pai, e o que estiver à esquerda, apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Eu acho que vocês já entendem, né, o que acontece com a gente quando a gente morre, né? Todo mundo aqui entende ou tem alguma dúvida ainda? Do que acontece com a gente quando a gente morre? Amém? Nenhuma dúvida mais, né? Não? Então, já que o pessoal está calado, ninguém tem mais dúvida sobre isso. Então, vocês estão entendendo aqui? Vamos aprender agora o que é que esse... Vai dar tempo? Não, vai dar tempo não, porque é muita coisa. Sobre só o batismo de João. O que é que significa o batismo de João? Né? Por que as pessoas iam até João para serem batizadas? Isso, lembrando o seguinte, eu não posso desassociar
a interpretação da Bíblia, seja ela Velho Testamento, Novo Testamento, sem olhar para a história da época, o que estava acontecendo. Está entendendo? Esse foi, eu já falei aqui no início, esse foi um grande mal da igreja do século II em diante. A igreja do século II em diante, ela se preocupou muito em trazer uma sistematização das Escrituras. E quando ela trouxe essa sistematização que a gente chama de teologia sistemática, que todo estudante de teologia estuda isso, quando ela trouxe essa sistematização, ela deixou de lado a parte histórica da igreja, a cultura, a cultura dos judeus. Aí começou a colocar coisas, por exemplo, o Natal, 25 de dezembro, o nascimento de Cristo, a Páscoa, entendeu? Então, o que a igreja do século II em diante fez? Ela rasgou a cultura judaica. Ela tirou a cultura judaica de dentro da igreja. E a gente não pode fazer essa dissociação, porque Jesus Cristo era o quê? Judeu. Distorceu completamente. Aí você imagina quando Constantino foi imperador romano e papa ao mesmo tempo. O que ele não fez, né? Entendeu? Loucura. Alguém poderia aqui me perguntar, e a gente precisa ser judeu? Não. Claro que não. Tá? A gente não precisa ser judeu e fazer as mesmas, fazer as mesmas práticas que os judeus fazem. Não. De forma alguma. Tem que se ater ao concílio da igreja, Atos 15. Só aquilo ali. Até eu falei dos nicolaítas, lembram? Que eles não obedeceram Atos 15. Aí eu pergunto, a gente obedece Atos 15? Quando eu estou falando da gente aqui, eu estou generalizando. Todas as igrejas evangélicas obedecem Atos 15, gente? Claro que não. Pra você ter uma ideia aqui, eu tive uma reunião, eu, Isaac, a Izinha, a Gabi, com um rapazinho que é da igreja, uma igreja grande aqui de Fortaleza, cheio de tatuagem no braço. Rapazinho. Nada contra quem faz tatuagem, quem quiser fazer, possa fazer. Eu não faço. Eu não faço. Aí eu perguntei a ele. Aí ele, depois da conversa toda, ele disse que era evangélico, dessa igreja grande aí. Aí eu perguntei, mas tu fez essa tatuagem antes de entrar na igreja ou depois? Não, eu fiz antes, depois e durante. Ou seja, ele ainda vai fazer mais, né? Ele ainda vai fazer mais. Aí eu perguntei, teu pastor sabe disso? Não, ele faz, ele tem. Bom, metaforicamente, isso não é obra de nicolaíta? Metaforicamente, é ou não é? Então a igreja perdeu a sua essência. Tá? Então o que a gente tem que fazer? Voltar à igreja primitiva. A igreja dos apóstolos. Onde eles oravam, as coisas aconteciam, amém? A igreja começou a inventou muita coisa, muita invencionice, meu irmão. Qual é a última da igreja aí, gente? Qual é a última aí? Vocês sabem mais do que eu aí, que escutam televisão, veem em rádio, no jornal. Qual é a última aí que tem por aí, na moda? A unção de quê aí? Porque eu fui de uma igreja, eu e a Izinha, nós fomos de uma igreja que todo mês era uma moda, não era, Izinha? Primeiro era a unção do dente de ouro, depois a unção do caicai, depois a cura interior, depois a unção que as pessoas ficavam magras. Olha, lembra disso? Tinha a igreja, tinha a unção do Homem-Aranha, tinha a unção do boi selvagem. Aí vai, onde é a gente tem que ser? Qual foi dos apóstolos? Principalmente Paulo, que foi comissionado, Paulo mesmo diz, eu fui comissionado a ser apóstolo, mestre e pregador de quem? Gentios. Então é bom te ouvir Paulo, não é, gente? Então te ouvir o ensinamento de Paulo, ouvir o que Paulo fala, o que Paulo diz sobre determinados assuntos. E Paulo fala sobre muitos assuntos. Rafael. Ao mundo. Ao padrão do mundo. Exatamente. A aceitação, fala, Raquel. Eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Não aqui o que o cristianismo comemora. Não é. Faz parte.
Ação de graças? Uma ação de graças não tem fundamentação bíblica para eles, não. Foi uma coisa que os americanos criaram só. Né? O dia do perdão, que é o Yom Kippur, que eu acho que é no mês de abril, só não sei o dia, mas é no mês de abril, tá? O dia do perdão é simbólico só, entendeu? O dia do perdão é qualquer dia, para a gente hoje que está em Cristo, na nova aliança. Não. É mesmo, né? Exatamente, querida. Não a gente não é obrigado, nós não somos obrigados a fazer aquilo que os judeus fazem, porque nós não somos judeus. E outra coisa, se a gente for tentar fazer, a gente vai fazer de forma errada e não vai agradar o coração de Deus. Então, os gentios não são obrigados, porque o próprio Paulo fala sobre isso para Pedro. O que Paulo diz para Pedro? Se tu, sendo judeu, vive como gentios, como é que você quer que os gentios vivam como judeus? Então não pode. Entendeu? Não dá. Tá? O que nós temos que fazer, o quê? É que Paulo fala para Timóteo ter uma vida de piedade, uma vida de oração. Tudo isso que Paulo fala. Os conselhos de Paulo são conselhos práticos, que a gente tem que colocar. Amém? Como o pastor Beló falou, a coisa mais séria do mundo. Nós perdemos o quê, pastor? O temor a Deus. Achamos que vai ter uma recuperação e, de certa forma, a doutrina do universalismo, que no fundo, lá no final de todas as coisas, Deus vai perdoar todo mundo. Não. Lembram lá do deserto? Quem foi que entrou na Terra Prometida? Josué e Caleb. Toda aquela geração morreu. Amém? Toda aquela geração morreu. E a Bíblia diz, Deus não poupou nem os anjos caídos, colocou eles em prisão. Amém? Então, vamos lá, sua pergunta. Qual era mesmo a sua pergunta? Sim, vamos lá, entendi. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A Bíblia, Jesus Cristo fala, esse é Mateus 12, tá? Jesus diz que, porque ele expulsou um demônio, chamado Beelzebu, que segundo lá o texto era o príncipe dos demônios, era um demônio pagão, daquela cultura, trazido da cultura da Babilônia. Eles trouxeram muita loucura da Babilônia também. E Jesus expulsa aquele demônio, e eles atribuem aquela expulsão do demônio ao príncipe do demônio chamado Beelzebu. Jesus fica irado com eles e diz, olha, todo pecado que vocês cometerem contra o Filho do Homem será perdoado, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, que pecado é esse contra o Espírito Santo? É negar a obra do Espírito Santo. Tá? Então, você não pode negar aquilo ali. Ninguém podia negar aquilo ali. Tá bom? Então, toda vida que você negar a obra do Espírito Santo, segundo a Bíblia, na vida de alguma pessoa, você está cometendo o pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O texto não diz que obra é essa. Então eu não posso dizer para você que obra é essa. Já coloquei um texto sobre isso no grupo de obreiros ou não? Sobre a blasfêmia do Espírito contra o Espírito Santo? Coloquei? Lembra o título? Então, tu apaga as mensagens ou não? Do grupo de obreiros? Então dá uma procurada lá, que eu mandei um texto bem bacaninha sobre isso aí, sobre a blasfêmia no Espírito Santo. O Isaac, eu acho que nunca apaga. Olha aí, Isaac, manda para ele lá de novo. Manda para o grupo de obreiros de novo esse texto. Aliás, manda para o grupo da igreja aí. Para todo mundo ler. Amém? Aproveitando a sua pergunta, ok? Aí você também pode dar a pergunta, pastor, o que é tentar, Não tentarás contra o teu Deus, Não, foi a primeira pergunta. Tentar, Também já coloquei no grupo de obreiros sobre isso. Tentar. O que é tentar contra o nome de Deus? É isso mesmo, Tentar contra o nome de Deus, não levar o nome de Deus em vão, Não usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão não é nada mais nada menos que você prometer uma coisa e não cumprir. Tá bom? Então não faça mais isso no nome de Jesus Cristo. Seja o seu falar sim, sim, não, não. Amém? Então, anota por gentileza aí em qualquer lugar que na próxima quinta-feira, eu vou estar aqui quinta-feira? Izinha, a gente sabe minha agenda.
Tem certeza que eu vou estar aqui? Vai trabalhar, vou estar aqui quinta-feira. Eu acho que eu vou viajar sexta que vem, né? Nós, né? Tá. Então, anota aí, eu vou na próxima quinta-feira falar sobre o batismo. O que significa o batismo que João estava proclamando, amém? Gente, convida mais pessoas, vocês têm que convidar mais gente para vir para esse culto, tá bom? Fiquemos de pé. Beleza? Quem aprendeu algo novo hoje? Então vamos. O melhor do culto hoje foi o que o pastor Belardo falou. Tá? Temor a Deus. Vamos temer a Deus, deixar de fofoca, deixar de conversa, deixar de ficar briguento com as pessoas, deixar de levantar falso testemunho, tá? Vamos ter uma vida zen, né? Harmonia, amém? Vamos orar? O que significa o batismo de João? Vai ser o próximo tema, escatologicamente falando aqui do livro de Mateus. Beleza, gente? Amém? Encontrou o artigo lá? Mandou? O Isaac mandou o artigo aí sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, era esse não, era. Tá bom. Pecado perdoar, beleza. Então leiam esses textos que eles são muito bons, tá? Amém? Se vocês quiserem o livro, né? Para comprar, esse livro aqui é muito bom. Vamos orar. Eu não lembro, faz tempo que eu comprei. Acho que eu comprei esse livro em São Paulo, se eu não me engano. Eu só compro o livro lá, ou em São Paulo, ou então aqui quando tem a Bienal, porque eu recebo dinheiro do governo, o governo me dá um cartão, eu compro. Mas ultimamente eu tenho comprado muito livro mesmo. Eu acho que esse ano foi o ano que eu mais comprei livro, o ano da pandemia. A pandemia está servindo para isso, né? Amém? Gente, essa pandemia é apenas um prelúdio do grande cataclisma que vai acontecer neste planeta Terra, antes da volta de Cristo. Amém? Oremos. Pai, obrigado por esta noite. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Deus, que nos traz a revelação e o conhecimento da palavra. E eu quero, Deus, que neste escudo, quinta-feira, seja realmente um fórum de discussão. Aqui, Deus, uma questão aberta, que a gente discuta, que a gente aprenda, que a gente possa comentar também. E juntos construímos o conhecimento segundo as Sagradas Escrituras. Em nome de Jesus Cristo, Pai, leva-nos na Tua paz, nos protege, nos guia, Deus, nos Teus santos caminhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor. Os irmãos que estão nos ouvindo nas redes sociais, olha, se você gostou dessa mensagem, compartilha, curte e comenta com a gente, tá bom? Que Deus abençoe vocês, a paz do Senhor.